Daremos assento ao suplente de vereador, o senhor Luiz Carlos Páfaro, em substituição ao vereador Edson PC, que é impedido de votar de acordo com o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei número 201 de 67. Assim, solicito que o vereador Edson PC deixe sua cadeira até que termine o processo de votação. E dizer também que o Carlinhos, quero agradecer, Carlinhos, que foi tudo muito rápido. Nós fizemos a posse no gabinete, o Carlinhos já está empossado como vereador. Então, Carlinhos, nesse momento, eu franqueio a palavra a Vossa Excelência por 5 minutos. Senhor presidente, Edugelme, senhores vereadores, vereadora Ana, Flávia, é uma satisfação muito grande estar aqui, às vezes não pelo motivo, mas por retorno a essa casa. Eu que tive 7 mandatos e hoje, com a assinatura dessa posse, foi o 8º. Então, eu tomei posse por 8 vezes. Eu acho que é muito importante, e principalmente com tudo aquilo que nós realizamos no decorrer desses 8 mandatos como de hoje. Quero dizer que essa casa é uma casa sagrada, porque é aqui que se toma as decisões que mexe com a vida de todo cidadão vinhedense. E nós temos que respeitar as decisões de todos aqueles que por aqui passaram no decorrer de muitos anos, desde a emancipação política desse município. Nada que está aí aconteceu por acaso. O que está aí aconteceu com o trabalho de muita gente. E agora nós estamos vivendo no momento daquilo que nós sempre pregamos, da transparência, da eficiência, da gestão pública ágil, porque a atividade privada está muito ágil, tudo está correndo muito rápido, e nós estamos percebendo que a administração pública, no geral, não tem acompanhado isso. E aí que vem as faltas, e aquilo que alguém falou aqui, se eu não me engano foi a vereadora Ana, que falta a união de todos, na verdade, para se atingir o objetivo, que é o bem da população, é o bem comum, é as realizações das obras, é aquilo tudo que tem que ser feito no município, que muitas vezes trava, alguma coisa atrapalha e acaba não acontecendo. Nós estamos carentes e nós torcemos, todos nós, povo vinhedense, nós torcemos para o bom andamento da administração pública, para que todos nós tenhamos aqui a cidade de Vinhedo cada vez melhor. E nesse contexto da transparência, da eficiência, que é aquilo que se exige, e para essa transparência e eficiência conta também experiência, para que saber o que tem que se fazer, e fazer com agilidade e com rapidez, assim como exige que se faça hoje. Se caminharmos da forma que está sendo caminhada as coisas, nós vamos ter um desequilíbrio muito grande entre o público e o privado, e o público, nesse desequilíbrio, não vai atingir mais o privado. E aí a ineficiência do serviço público vai passar a ser cada vez maior. Então, o que nós queremos é realmente essa união de todos, como foi colocado aqui, com o objetivo de fazer o melhor para a população. Eu acho que nós temos condições, a nossa cidade tem condição de avançar para o melhor. Com referência àquilo que foi convocado, em primeiro lugar eu gostaria de falar sobre a convocação de última hora. Eu sei que é questão de regimento e tal, mas foi convocado agora no final da tarde. Então eu acho que se fosse com maior antecedência, para ter várias análises que é importante fazer, seria melhor. Eu acho que seria mais adequado se nós tivéssemos já recebido essa convocação com antecedência, mas eu sei que em regime de urgência também o regimento exige essas situações.
E o que nós queremos colocar aqui, que o que nós pretendemos com a nossa votação é colocar de forma que haja transparência, mas havendo transparência também a comissão processante, ela é uma oportunidade de se clarear, de se explicar, de se colocar à tona tudo aquilo que aconteceu. E se realmente se fez de forma correta, é a oportunidade para esse clareamento. É a oportunidade de se defender das partes e colocar as situações. Então, é só isso, senhor presidente, queria colocar. E agradecer por estar aqui mais uma vez. Para mim é sempre uma honra muito grande estar aqui na Câmara, fazer parte dessa história dessa Câmara. E estamos aí pronto para votar. A convocação foi de última hora, mas o filho seu não foge à luta. Nós estamos aqui para decidir naquilo que a nossa consciência mandar, senhor presidente. Obrigado. Nesse momento, nós vamos consultar o plenário sobre o recebimento ou rejeição da referida denúncia. O acatamento ou não acatamento. E se alguém tiver dúvida... Senhor presidente, pela ordem? Sim. Teremos a fala Tem fala da liderança? Não tem, querido. Infelizmente, hoje já falou bastante. Tá, gente, vamos lá. Brincadeiras à parte, é bom descontrair um pouco. Tá, existe alguma dúvida na questão da votação? Tá. O aprovo vai receber a comissão processante. O rejeito, automaticamente, se for rejeitado, será arquivada. Então, nesse momento, eu solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Negativo. Vereador Flávio Bittar. Rejeito. Vereador Geraldino Canguçu. Rejeito. Vereador Luiz Carlos Páfaro. Rejeito. Vereador Marcos. Senhor presidente... Você tem direito à retificação do voto, se houver necessário. Do voto. Estou retificando, aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Não passou, Marcos. Tá ligado. Tá ligado. Reprovo. Vereador Nil Ramos. Rejeito. Vereador Paulinho Palmeira. Rejeito. Vereador Rubens Nunes. Rejeito. Vereador Rui Macaxeira. Rejeito. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, o pedido foi rejeitado por 8 votos favoráveis e 8 votos contrários e 4 votos a favor. Portanto, por favor. Portanto, está rejeitada por 4 votos favoráveis e 8 votos em contrário o recebimento da denúncia. Arquive-se a referida denúncia. Presidente, quero justificar o voto. A justificativa do voto
é permitido. Está aberto a justificativa dos votos. O Nil pediu, mas eu já vou falar aqui na justificativa do voto. Peço a palavra, presidente. Sim, agora o senhor tem. Desculpa, presidente. E é importante a justificativa, porque quando a gente, nessa questão, a gente não defende prefeito, governo, e a gente espera realmente que a justiça seja feita, né, como foi colocado muito bem. Vai ser julgado, né, pelo Ministério, pela Justiça, né, e que a gente espera que a justiça seja feita. É isso que a gente espera para a nossa cidade. Mais alguém? Eu peço a palavra. Tem a para palavra, justificar. vereadora. O vereador Carlinhos Páfaro, no seu 1 dia de mandato, e aí somando 8 mandatos pela cidade de Vinhedo, eu vou pegar algumas falas de Vossa Excelência, até para justificar o meu voto. De fato, o município de Vinhedo precisa alavancar. O prefeito, seus secretários, seus auxiliares diretos precisam, de fato, ir ao trabalho. Trazer o empresariado, trazer toda a cidade do lado para construir, de fato, uma cidade melhor. E eu creio que não é através de uma comissão processante para tentar caçar o prefeito, como eu já disse, para realizar o sonho de alguns, que isso vai acontecer na cidade, nobre vereador. Eu penso que nós devemos continuar o nosso trabalho aqui, estar isento dessa votação política e esperar que, de fato, como eu já disse, a justiça seja feita. E o será, viu, vereador Carlinhos, eu tenho certeza disso. Por isso, a minha justificativa de voto pela rejeição em aceitar a denúncia. Muito obrigada, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, vereadora Ana, colocou, na verdade, ela colocou bem. A cidade carece de atitude, a cidade carece de trabalho ágil, transparente e competente, de experiência naquilo que tem que ser feito, que, na verdade, quem está do lado de fora está vendo que isso está faltando. Então, isso aí está bem colocado, que está faltando, e o que a gente espera, na verdade, é essa união mesmo, dos vereadores, a união da administração pública, para que a cidade vá cada vez melhor. É isso que nós todos lá fora aguardamos e esperamos. E quanto à votação de hoje, eu acho que é uma oportunidade de se clarear, de se explicar. Se está correto, explica, e aí é a oportunidade de se fazer a justificativa daquilo que foi feito. Se está de forma correta, a comissão vai dar oportunidade para as defesas. Mas foi rejeitado, tudo bem. Nós vivemos num país democrático em que a maioria vence e quem não venceu respeita. E nós respeitamos todos a decisão de todos os senhores vereadores e esperamos que a cidade vá cada vez melhor, que é isso que nós aguardamos lá fora. Continua a justificativa. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Bom, eu cumprimento a todos os vereadores pelo debate, acho que fundamental. Queria também esclarecer aqui, alguns falam em oportunidade de se defender quando abre a comissão processante. Gente, fato é claro, né, os fatos que já estão bem definidos, todos nós sabemos que é a locação de um imóvel e ele não foi utilizado. Abrir a comissão processante, para mim, nada mais é seguir um rito, né, Ana? Porque se fosse hoje decidir qual é a decisão final, se caça ou não caça, nós já sabemos qual é o voto de todo mundo aqui. Isso é fato. Então não tem... a comissão processante, ela não ia por nada, viu, Carlinhos? Me permita até usar seu nome que você colocou agora aqui, e outros vereadores assim apontaram. Não diferente, alguns vieram aqui e colocaram, precisa aprovar, porque, por exemplo, não aprovou um convênio com essa casa. Mas ao ponto que a gente vê lá na defesa, o governo fala que havia convênio. Até porque sempre teve convênio com o PM. Então deixa o Ministério Público lá, a Justiça, apurar. Outro fato que falaram aqui, se fala em erro de metragem, mas reconhece que havia onde mostrava uma metragem diferente. Então, tem que se apurar tudo isso ali para se apontar, né? A administração pública, de fato, ela não pode errar, a gente sabe disso, é fato. Mas não está imune ao erro. Todos nós que vereadores, presidente e tudo mais, sabemos que podemos errar, os administradores, secretários, né? Por isso há de se apurar em que condição foi esse erro.
Né? Assim, se houve má fé, por exemplo, além das penalidades penais e civis, há de perder o cargo no âmbito. Mas se, por exemplo, não houve má fé, há de se ponderar a questão política, né? Não se esquecendo de que ele vai ter as penalidades penais e civis lá no judiciário. Mas, por exemplo, se houve erro aqui, entendeu que não houve má fé. Então, politicamente, não quero condená-lo. Mas ele não está imune, né, Ana, de sofrer as consequências aí penais e civis, se assim for o poder decidido no Poder Judiciário. Então, como é político a decisão aqui, e volto a repetir, nós todos estamos aqui, cuidado todo mundo, se errar, há o julgamento político e o julgamento civil e penal. Então, há de se apurar em que condições for esse erro. Obrigado, boa noite. Continua a justificativa. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Carlinhos Páfaro, boa noite. É um prazer ter você aqui novamente, mas tenho que discordar de Vossa Excelência. Foi apresentado por essa Câmara, através do vereador, ao Ministério Público. O Ministério Público acatou e encaminhou para o Judiciário. Está ali a oportunidade de defesa. Eu entendo e perfeitamente o que a vereadora Ana falou. O pedido de uma abertura de ação processante ela é política e intencional para 2020. Apenas isso. Essa é a minha justificativa, senhor presidente. Continua a justificativa. Peço a palavra. É a palavra, vereador. Novamente, uma boa noite a todos. Eu gosto de falar daqui, senhor presidente, olhando o público, para os demais vereadores, podendo observar o tempo também. Quero cumprimentar aqui o vereador, sempre vereador Carlinhos Páfaro. Ninguém conquista 7 mandatos, e hoje completando o 8º aqui, se não tiver méritos. Né? Então fica aqui todo o meu respeito pela trajetória do vereador Carlinhos Páfaro, mesmo no dia de hoje discordando do seu voto. Discordando, mas respeitando, sempre. Comissão processante, ela é feita para cassar o mandato. Ela existe com o objetivo de cassar o mandato. É isso. Claro, é dada a oportunidade de se defender, mas se tiver votos necessários, o que acontece? Caça-se o mandato. A CPI, que é feita para se investigar, Comissão Parlamentar de Inquérito, essa é feita para se investigar e dar possibilidade. A comissão processante é quando já existe fatos determinados, ela existe para caçar. Então, que fique claro isso. Quando se vota aprovando, é porque a intenção é de caçar o mandato do prefeito. Né? Eu quero aqui dizer, vereador Rubens Nunes, que concordo com a fala do senhor, acho que o senhor foi muito bem, assim como a vereadora Ana, demais vereadores, Geraldo, Paulinho, enfim, o Nilma, Caixeira, todos, e também o vereador Valdir Barreto, que temos um ótimo relacionamento pessoal e grandes divergências ideológicas. É um vereador de esquerda, e bem de esquerda, eu sou um vereador mais de centro, e temos posicionamentos diferentes. Mas respeito, eu acho que o vereador que foi muito bem, colocou o seu voto de forma bastante clara e consciente. Né? Respeito, discordo, mas respeito. Agora, a minha votação é clara. Houve eventual falha ou erro no processo? Houve. Houve má-fé do prefeito? Claramente não. Houve dolo? Claramente não. Havia intenção de fazer o melhor para a cidade? Sim. Então, está na justiça, a justiça vai avaliar. Politicamente, isso aqui é um ato, como disse o vereador Nunes, puramente político que a gente está vivendo aqui hoje. Continua a justificativa. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Não tem como não começar falando, agradecendo sua presença, Carlinhos. Nosso decano agora aqui, né, nesse 8º mandato. Minha família já votou muito em você, né? Então tenho uma honra de estar nessa bancada com a sua pessoa. Para mim, muito objetivo. A comissão processante, ela tem uma função muito clara: apurar infrações político-administrativas do prefeito. E está claro que teve uma infração. R$155 mil. Vou falar de novo. R$155 mil. A gente não sabe quem que alugou, a gente não sabe quem que deu a ordem, a gente não sabe por que não foi analisado, a gente não sabe por que não se planejaram, a gente não sabe por que não falou com a Polícia Militar. Perdemos uma oportunidade para que o Executivo se explicasse. O Poder Judiciário, ele tem as próprias pernas e caminha com as pernas dele, mas como Assembleia Legislativa, vamos dizer assim, como casa parlamentar,
eu gostaria de ouvir esse ato administrativo, que é péssimo. Uma gestão, volto a falar, sem nenhum trauma, uma gestão incompetente. Conhecimento havia, habilidade política havia e uma atitude péssima. Porque mesmo diante do ocorrido, continuou no erro e ficou ali batendo na tecla. Pagou 11 meses. Foram 11 meses de pagamento de aluguel com o prédio vazio. Então, democraticamente, eu não tenho preocupação de ganhar ou perder, mas que fique aqui a lição, né, a lição aprendida para o Poder Executivo. Não é mais possível usar o dinheiro público da maneira que acha melhor. Ah, errou, coitadinho. Ah, só 150 mil. Ah, não teve dolo. Ah, enfim, respeitando, óbvio. Mas quero que respeite meu voto também. Para mim está muito claro. O próprio governo do atual prefeito é o governo do Estado. O governo do prefeito não fala com o Estado? Então, por essa noite é só. Mais alguém quer justificar o voto? Justifico. Tem a palavra, vereador. Primeiro, o meu ponto de vista também, presidente, vai ao encontro do que o Marquinho Ferraz, discordando um pouco do Sandro Rebeca. Porque a questão já está judicializada. E, salvo engano, no exato momento em que as partes apresentam a contestação. Então, ele está contestando um ato que falaram. Se está nesse processo de contestação, está tendo essa discórdia, está tendo a apresentação do executivo ou das partes envolvidas para se defenderem. Então, eu discordo no ponto de vista porque está em fase de contestação. Por outro lado, eu acredito também que nós não estamos vivendo talvez a melhor época da nossa cidade. Confesso. Nós temos várias áreas a melhorar. E ninguém está falando aqui que a cidade vive numa ilha. Não, nós temos nossos problemas sim, a cidade. Mas os vereadores, nós temos que pensar e fazer ações ou indicações ou ideias para que possamos melhorar a cidade. Esse é o ponto de vista. O ponto de vista é que alguns da administração também têm que olhar com outros olhos para a Câmara Municipal. Os 13 vereadores aqui também pensam de uma maneira de que nós vivemos na cidade, nós queremos a cidade ainda melhor, mas a Câmara Municipal também tem seu valor. Então, tem que ter respeito na Câmara Municipal para alguns que acham ou pensam que para a próxima eleição talvez a Câmara seja inútil. Não. A Câmara vai ter seu peso aqui na Câmara na próxima eleição. Ano que vem tem eleição municipal. E vai ter seu peso aqui. Então, fica um recado para algumas pessoas também. Respeito com os vereadores, mas também esse ponto de vista que a cidade nós temos que melhorar. A intenção é melhorar ainda mais. Alguns pontos que se encontram bem, melhorar. Os outros que não estão tão bem assim, é sair da sua zona de conforto e melhorar ainda mais. Obrigado, presidente. Continua a justificativa. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Não ia nem falar, mas só respondendo ali ao meu prezado colega vereador, o Marcos Ferraz, né? Então, Ferraz, a ação política do mandato, né, é de centro-esquerda, na verdade, né? Porque se fosse de extrema esquerda, a gente não ia ter nem essa relação, né? Não conseguiria conversar nem debater, né? Se fosse o cara extremista de esquerda, não teria nem essa conversa. Né? E tanto é assim, né, que as minhas propostas e meus discursos sempre são nesse sentido, que eu posto na internet. Né? Se você for procurar, você não vai ver essas questões. Eu acho que é mais talvez tenha mais a ver com o partido do que como o mandato é exercido. Né? Só insistindo no que eu falei, o judiciário e o legislativo são independentes e julgam questões diferentes. Se fosse para julgar a mesma coisa, se fosse poderes, né, com a mesma finalidade, não teriam dois poderes, né? São poderes distintos e julgam questões diferentes. E a questão do dolo, da má-fé, quem avalia isso seria a comissão processante, né? Não dá para ler um documento e dizer, não, teve dolo, não teve dolo, teve má-fé, não teve má-fé. Isso seria avaliado por uma comissão processante, mas que não vai existir. Tranquilo, vamos seguir adiante. Mais algum vereador querendo justificar? Eu
Quero agradecer, Carlinhos, de coração teu pronto atendimento. Embora o Carlinhos tenha sido notificado na parte da tarde, o pessoal da Câmara entrou em contato naturalmente de manhã. O Carlinhos tinha alguns compromissos em Campinas de ordem pessoal, não conseguiram falar. Eu consegui ligar para o vereador, consegui falar com ele: Carlinhos, você vai estar aqui hoje? Porque tem um rito. Se o primeiro suplente não pode vir, você tem que caminhar para o segundo. Mas prontamente Edu, estarei em Vinhedo às 17 horas, então fiquei tranquilo, veio até o gabinete, teve a posse no seu 8º mandato, e aí, votou com a sua consciência, do teu jeito, e que seja respeitado todos os votos aqui nessa casa. Então, Carlinhos, quero agradecer de coração, e nesse momento eu solicito que o vereador Edson PC reassuma novamente a tua cadeira. Presidente, pela ordem, presidente. Tem a ordem, vereador. Gostaria que o senhor colocasse a apreciação dos vereadores, como talvez hoje, não sei se vai ter outra oportunidade para o Carlinhos voltar a casa, que o senhor suspendesse a sessão por 3 minutos, que nós pudéssemos fazer uma foto com o Carlinhos para ele... Será suspendida, vamos ter o maior prazer em fazer a foto, com certeza. Flávio, pode aqui ter uma foto rapidinho. Flávio, uma foto dos Carlinhos. A Flávia não veio. Vamos ver, está aqui. Está tudo vereador. Esperando. Oi, Carlinhos. Vai dar para gritar agora. Eu quero tirar foto. Parabéns, Carlinhos. 3 minutos? Dá tempo de fumar? Não, aí vai lá queimar. Eu vou falar